Opa, Newton Cavenaghi, eu tenho uma super dica do software Polyworks Inspector para você. Dê só uma olhada. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o procedimento no Polyworks de como medir uma peça cujo tamanho da peça é maior que o volume do equipamento de medição, seja ele um braço de medição, um laser tracker ou até mesmo um sistema de medição tipo hand probe da Creaform. Vamos lá. Suponhamos que nós temos essa peça, que está aqui na tela, e esse é o volume do equipamento de medição que nós temos. Vamos usar como exemplo um braço de medição. Então tem esse volume de medição. O que nós temos que fazer? Aqui está a primeira medição, posição A, vamos chamar. Então, quando vamos mover o equipamento dessa posição para essa posição, nós temos que medir alguns pontos de referência no limite, evitar pegar 3 pontos alinhados assim, ó. Por exemplo, o ideal seria pegar pontos formados de triângulo ou um retângulo, um trapézio, enfim. Pegar pontos nessa região e depois mover com o dispositivo. Então estamos aqui com o braço na posição A, fazemos toda a medição nessa posição e antes de passarmos o equipamento para a posição B, entra com o procedimento de pulo, ok? Então vamos medir aqui alguns pontos nessa região, que ficaria algo parecido assim. Posição A do equipamento, pontos 1, 2, 3 e 4. Então entra com o procedimento no software, ele já entende que o equipamento será mudado, ele já captura essas informações para fazer o pulo. Uma vez capturados os 4 pontos, aqui 4, pode ser 5, 6, não importa a quantidade de pontos para o Polyworks. Uma vez capturado, agora é só mover o dispositivo para a posição B. Uma vez na posição B, a posição B tem que ficar numa região onde podemos capturar os mesmos pontos, ok? E fazemos a medição e continuamos com a medição do produto. Ou seja, o último item que nós vamos fazer na posição A é entrar no comando de pulo e medir os 4 pontos. Nesse caso, 4 pontos. Mover o dispositivo. Primeira medição a ser feita é medir novamente os 4 pontos, para que ele possa fazer a união das medições do A para a nova posição que é a B. Esses pontos, eles podem ser furações na peça ou até mesmo aqueles kits magnéticos que acompanham alguns equipamentos de medição. Esses kits seriam algo assim, ó. É um cilindro externo, por dentro tem um cone, essa aqui é uma representação de um corte, né? Aqui está um corpo cônico, e embaixo tem um ímã. Aqui está, ele fixa na peça, em algum lugar plano da peça. Aí vem aqui o probe de medição. No probe de medição você vem com a ponta, faz uma medição de um ponto, aqui está a representação no corte, a representação com vista de cima. Então aqui está, o primeiro ponto que nós fizemos. O braço de medição está aqui na posição A, e quando movemos para a posição B, esse é o segundo ponto. Esse procedimento é colocado o ponto no centro da esfera. Então não importa se o braço está naquela posição A, ou depois ele vem na posição B, a gente muda aqui o ângulo do vetor do probe, não importa, a posição do ponto será a mesma, ok? O que não pode, obviamente, é o magnético mover, ok? E se no caso for uma furação na chapa de medição, como que nós vamos trabalhar? Aqui está um exemplo de uma chapa, aqui está o probe. Simplesmente você vem com o probe na posição A, faz a medição, depois vem para a posição B, faz a outra medição. Lembrando que o diâmetro do probe ele tem que ser sempre maior que a furação da peça. Aí você pode usar
a ponta de 3 milímetros, se o furo tiver 2. Pode usar a ponta de 6 se o furo tiver 5. Ou a ponta de 15 se o furo tem 14, 13 milímetros de diâmetro, enfim. Agora vamos abrir o Polyworks e fazer uma medição na prática utilizando o Probe Simulator. Aqui está o Polyworks, com uma chapa metálica, para fazermos esse exemplo. Esses são os ícones que utilizamos para fazer os pulos. Ele se chama posição de dispositivos. Se ele não estiver aparecendo aqui no rodapé, é só vir aqui em cima de qualquer ícone, botão da direita, posição de dispositivos. E arrastamos ele para cá. Nas versões mais antigas do Polyworks havia apenas o primeiro ícone, que é o de definir os alvos medidos na posição. O segundo ícone não aparece nas versões mais antigas. Aí o segundo ícone seria esse daqui, que é o mover o dispositivo. E o terceiro, que é o gerenciador das posições. Então, clicando no primeiro, automaticamente ele já carrega o gerenciador para começarmos a trabalhar. Vamos lá então. Suponhamos que nós fizemos aqui a medição da peça. Medimos toda essa região, o braço de medição veio, alcançou nessa região. Vamos pegar alguns pontos aqui no meio para fazer o pulo. Obviamente nós não temos aqui, como é o Probe Simulator, né? Virtual Probe, não temos aqui os cones, não temos aqui nem as furações para colocar a nossa ponta de 3 milímetros. Posso aumentar a ponta dele aqui para 10 milímetros, por exemplo. Mas mesmo assim, como é o simulador, eu não consigo posicionar certinho no centro de uma furação, por exemplo. Vai ficar sempre maior. Então vamos voltar aqui para 3. Aqui eu consigo mudar o diâmetro porque eu estou com um simulador, tá? Vocês aí só vão mudar o diâmetro se realmente mudar o diâmetro físico do braço. No caso de um braço Homer, ele já faz a troca e a compensação. No caso de um braço Faro, você tem que fazer a calibração. Então vamos trabalhar aqui. Acabou de fazer a medição, vamos iniciar o procedimento de pulo. Então você vem no primeiro ícone, definir os alvos medidos na posição do dispositivo. Se for usar os magnéticos, esparramos magnéticos ou usa furações da peça resistente. Clicamos no primeiro ícone aqui. Então aqui nós vamos usar o método apalpar. O tipo, nós vamos pegar ponto, círculo ou esfera. Vamos pegar ponto, porque o ponto vai ficar no centro da esfera, a esfera do probe. Então, para que o ponto fique no centro, então ele tem que ser um ponto não compensado. Nós não podemos fazer um ponto projetado, por exemplo. Ok? Para ficar no centro da esfera é um ponto não compensado. Aí você coloca o probe com o braço na posição A, no centro do cone ou em uma das furações, lembrando que o diâmetro do probe tem que ser maior que o diâmetro do furo. Você vai lá e pega um ponto da medição. Ponto 1, ele já colocou como alvo 1 e já veio para cá alvo 1. Vou pegar aqui o alvo 2. Evitar fazer alinhados. O correto seria fazer um triângulo. Pronto. 5 pontos. Então fiz toda a medição dessa área da peça. Coloquei aqui 5 pontos. Definindo 5 pontos, agora nós vamos pular com o equipamento, ou seja, vamos tirar o equipamento de medição que está desse lado e vamos colocar ele do outro lado da peça. Isso fisicamente. Após fazer esse procedimento, vamos entrar aqui nesse segundo ícone, que é mover o dispositivo. Preste só atenção nesse detalhe aqui, ó. Posição 1. Ou seja, o braço está na primeira posição quando você ligou ele e começou a medir a peça. Ao colocarmos aqui na mover o dispositivo, ele vai perguntar: você vai querer ir para a posição 2? Sim, esse é o nome que eu quero. Pode trocar o nome que vocês quiserem, mas ela vai ser a posição 2 aqui.
E aqui também ela vai ser a posição 2. Não importa o nome que você dá aqui, ela vai ser a posição 2. Okay? Aqui o método de alinhamento vai ser pelos alvos, os alvos que nós já medimos. É só clicar em OK. Olha aqui, ela já veio para a posição 2. Então nós saímos da posição 1, do braço na primeira posição, ou do laser tracker, do hand probe. Saímos da primeira posição e já estamos na segunda. Uma vez na segunda, é só dar continuidade na medição. Ok? Então nós vamos lá medir. Com o Polyworks não precisa mapear qual foi o primeiro alvo, qual é o segundo, terceiro e quarto, na mesma ordem. Tem software que precisa ser na mesma ordem. Com o Polyworks não precisa. Então, se você colocou o braço para cá, o primeiro que você viu foi o alvo 2, você vai direto no alvo 2 e faz a medição dele. Aqui eu vou tentar pegar o mesmo elemento, que vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Pedimos o alvo 2. Ele não sabe ainda que foi o alvo 2, porque ele precisa de no mínimo 3 alvos para fazer o mapeamento. Vamos pegar aqui o alvo 5. E o alvo 3. Aqui ele já mapeou para a gente. Ó. Ele pegou o alvo 2, o alvo 3 e o alvo 5. Então, o erro do nosso pulo está com 9 centésimos. Mas, Newton, como é que você conseguiu um erro desse, alto, em um ambiente totalmente virtual? Sim, porque eu não estou pegando no mesmo ponto. Eu estou pegando um pouquinho mais do lado. Porque eu não estou usando aqui o cone, que garante a precisão do centro da esfera. Ponto 1. Agora só falta o ponto 4. Aí está. Suponhamos que nessa nova posição, coloquei o braço aqui, peguei os pontos, coloquei o braço desse lado aqui, coloquei o braço desse lado aqui, por exemplo, para focar nesse padrão, peguei os pontos, mas o braço vai precisar mudar para uma terceira posição. O que nós fazemos? Então, você determina novas furações nessa região, próximo do terceiro pulo, e continua fazendo a medição. Aí você pegou um novo ponto, que é um alvo, vai ser o alvo 6. E aí está. Então, note que esses pontos aqui do 6, 7, 8, 9, eles só estão na posição 2, eles não estão na posição 1, porque nós vamos usar esses pontos que estão com 0 para a posição 3, caso há necessidade de uma terceira posição, ok? Mas vamos lá. Desses 5 alvos, lembrando que o mínimo são 3. Qual que é o pior erro que está aqui? É esse daqui, ó, que foi o alvo 2. Então, se a gente vir aqui e dar um check para eliminar o alvo 2, eliminamos aqui na segunda medição, a tendência é cair aqui o erro. Qual que é o segundo pior? Que é o 3. Ó, de 1/10 de 185 microns, caiu para 73 microns. Então, eliminamos 2, ficamos com 1, 2, 3. 3 é o mínimo. Então, o erro dessa nova posição será de 73 microns, ou 7 centésimos. Ok? A partir desse momento que você tirou da posição 1, moveu o equipamento, mediu os novos alvos, simplesmente agora é só fechar esse bloco e continuar a fazer a medição, que o sistema estará casado em todas as medições da posição 1 na posição 2. Se você fez, por exemplo, uma medição com um CAD, determinou aqui que esse é o plano de referência, esse outro plano de referência, mais esse plano dessa face de referência aqui. Ó. Então você mediu, alinhou nessa medição, nessa região. Quando pulamos com o equipamento, ao medir a última entidade geométrica do pulo, a hora que vier com o probe aqui em cima, você está casadinho dentro da superfície nesse sistema de cartesiano aqui. Ok?
Então este é o procedimento de você mover um dispositivo, caso o produto seja maior que o volume do equipamento de medição. Um forte abraço. E aí, gostou dessa super dica com o software Polyworks Inspector? Polyworks é a solução universal em software de análise que mais cresce no mundo. Em números, são 17 mil clientes em 98 países. 97 dos 100 maiores fabricantes mundiais usam a solução da Polyworks. 8 dos maiores fabricantes de veículos possuem 3.700 licenças, inclusive no Brasil, bastante licenças no Brasil. 50% das receitas são gastas com pesquisa, desenvolvimento e suporte técnico. São 150 especialistas de aplicação dando suporte a 43 países. Este é só um resumo da empresa que produz o software que mais cresce no mundo, software para controle e análise dimensional. Criamos a comunidade Polyworks da iEducate. Nela você pode comprar um curso de Polyworks Inspector, um curso completo, 100% online. Um curso que de entrada tem 24 horas de duração. São 43 aulas divididas em 9 módulos. 1 ano de suporte, mentoria online, novas aulas inseridas no decorrer do curso, por isso que aquelas 24 horas é apenas de entrada. Todo esse pacote do software que mais cresce no mundo por menos de R$2 por dia. Maiores informações, link na descrição desse vídeo. Um forte abraço! Não clicou no link ainda? Corre lá e veja a proposta para você fazer o curso completo de Polyworks Inspector.